Olá, assunto hoje é trauma. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é trauma, quais são os sinais, o que você pode estar percebendo em você que já pode te ajudar a desconfiar e acho que isso aqui é sequela, é sinal, é alguma coisa do trauma que está se mostrando aqui de uma forma indireta, porque ele acaba sempre aparecendo de uma forma indireta. E vamos falar de como curar, vamos falar do que a gente pode fazer com esse trauma para a gente conseguir superar, se livrar dele. Porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, levar uma terapia para se trabalhar, se entender, quem sabe mudar muita coisa aí dentro de você que está precisando. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial na região da Avenida Paulista, em São Paulo, online para qualquer lugar. Então vamos falar de como curar essa dor do passado, de alguma coisa que aconteceu e que a gente não pode mais mudar o que aconteceu. Nos resta o sentimento para lidar com ele, trabalhar e fazer alguma coisa para conseguir seguir em frente, superar, conseguir que essa situação que aconteceu não cause mais efeitos negativos em você. Então vamos começar falando sobre o que é trauma. Sem esquecer de falar para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se você quiser deixar um gostei, um like aí mais concreto, tem o botão valeu, a gente agradece bastante também. O que é trauma, gente? Viver sob sequelas de trauma é o que te faz perceber que existiu um trauma, né? Então, e o que é viver sob sequela de trauma? É não conseguir desfrutar a vida. Quando você percebe que você não tá contente no mundo, você não tá conseguindo fazer coisas legais, você não tá conseguindo se divertir. Porque é importante a gente conseguir se divertir. A vida não é para se divertir? Não, a vida é para se divertir. A vida é para trabalhar, mas para trabalhar com gosto. A vida é para se divertir, para fazer coisas que te interessam. A vida é para você. Você pode se divertir fazendo faxina na casa. Você pode se divertir com a sensação de bem-estar, de que agora eu vou estar com uma casa limpinha. Você pode entender o que eu quis dizer com se divertir? Não é só ir num parque de diversão, se divertir no dia a dia, se divertir se sentindo bem com você mesmo, se relacionar de uma forma leve com as pessoas, viver uma vida, né, onde o trauma já está superado. Agora, se você percebe que você vive sem objetivo, para você tanto faz como tanto fez, você não consegue se divertir, a gente já começa a ter algum indício, né? O que tem aí? O que está travando? Alguma coisa aconteceu, porque a vida tem tudo para correr de uma forma legal. Se não está correndo legal, porque aconteceu alguma coisa. E normalmente essa alguma coisa é o trauma. O que é? É o resultado de alguma agressão emocional, de alguma ferida na alma que não foi curada. E são situações que continuam a doer, mesmo que tenha acontecido há muito tempo atrás. Como, por exemplo, desprezo que você recebeu na infância, né? Quando você foi esquecido pelos amigos, por exemplo. O colo que você precisou e não recebeu da família, dos pais. Às vezes até do professor, que o colo simbólico, né? Sempre colocar no colo, mas o acolhimento, o vem cá, o deixa eu te entender, todo carinho que foi negado, que seria vital para você sentir daquela pessoa que é importante na sua vida e você perceber que você merece reconhecimento, todo apoio que te foi negado, a regulação emocional que não foi ensinada. Regulação emocional é você aprender, e isso normalmente vem de fora, vem de uma outra pessoa, porque criança nasce desregulada. Chora, 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 expressa tudo que tem para expressar, só que ela precisa voltar para o equilíbrio dela. E criança tem dificuldade de voltar sozinha, então ela precisa de um adulto para ensinar regulação emocional. Ensinar, falar assim, vamos nos acalmar, vamos entender a situação, vamos ver como a gente pode resolver. Essa regulação emocional muitas vezes não é ensinada lá na infância e a pessoa tem muita dificuldade ao longo da vida de fazer esse controle.
E vocês percebem uma coisa de tudo que eu tô falando? Que uma carência material normalmente não deixa trauma, a menos que tenha te debilitado, tenha causado alguma coisa fisicamente. Mas as carências, mesmo as carências materiais, passou muita necessidade, a comida era pouca, não tinha sapato suficiente. Se for acompanhada de um conforto emocional, de uma família que tá ali junto, que estamos fazendo as coisas juntas, não é porque você não tem sapato que você vale menos, que você recebeu essa informação, isso tudo só te mostrou que a vida é dura e que a gente precisa se empenhar sempre nessa vida. Mas a falta de carinho faz a pessoa desistir do empenho, faz a pessoa acreditar que não vai vir nada de bom da vida. E isso é muito mais traumatizante. Outros exemplos de situações que traumatizam são as perdas, né? Perder pessoas, perder emprego, perder o lugar de moradia, perder até a sua saúde física, né? Essas coisas fazem você pensar, pode fazer, né? De que você não merece ter coisas legais. Conforme você vai perdendo coisas, você vai sentindo, pô, como é que isso foi apresentado para mim? Porque uma perda não é uma coisa que você provocou, foi uma coisa que caiu na tua cabeça aí para você lidar. E o que não é verdade, essas coisas não acontecem para quem merece, né? Ou para quem não merece ter uma vida legal. As coisas simplesmente vão acontecendo aí pela roda da vida. Então, tentar não. O que acontece quando a pessoa começa a ter perdas, ela começa a achar que ela não merece e ela passa a se privar de coisas legais. Se privar voluntariamente, às vezes inconscientemente, mas voluntariamente. Ela tira dela mesmo que ela não perceba que está fazendo isso, as coisas que podem ser legais. Não para de desfrutar de um passeio, de festa, não dá bola quando tem uma possibilidade de uma promoção, não se empenha, aí a empresa... Ela está se privando de coisas legais porque... por conta de perdas que já viveu, ela introjetou a ideia de que ela não merece coisas bacanas, só que são coisas boas que poderia ter sim, né? Então a gente pode resumir, situações que podem causar traumas, agressões emocionais, agressões físicas. Agressão emocional é o desprezo, abuso sexual, não tem nem o que falar. Presenciar violência doméstica, presenciar violência em todo lugar, mas a doméstica é mais forte ainda, é aquela que você tá ali, né, essa turma aqui sou eu, faz parte de mim, e olha o que acontece, que tempestade, é muito difícil viver num ambiente de violência doméstica. A ausência de carinho, de apoio de pessoas que são fundamentais na vida, negligência, né, dessas pessoas, as perdas, as mortes, separação, perda do lar, perda da sua casa, ou porque você precisou de mudar, ou porque não consegue mais arcar, ou por alguma situação, doenças da própria pessoa ou de uma pessoa querida também pode traumatizar, causar aquela sensação de que a vida não tem nada de bom para oferecer. Acidente de carro, ou até desastre natural, a gente viu aí o que aconteceu no Sul, como é que muda a vida de uma pessoa, de um grande grupo de pessoas, né? Guerras, a gente não está num país que não tem guerra? Aí eu sempre pergunto, será? E essa guerra urbana e essa sensação de desamparo, de medo de a gente andar na rua, para quem mora em grandes cidades, então tem isso muito na pele. Tudo isso são situações que a gente pode observar e ver que elas causam marcas, sim. E tem os sintomas, né? Aquelas coisas que vai te aparecendo, tua vida, teu corpo vai te mostrando algumas dores e que são sinais de alerta. Esses sintomas que eu vou falar não necessariamente são exclusivos de trauma, pode ser causado por outras situações, mas é um grande sinal, como por exemplo, viver sobre ansiedade e medo. Pode ser que essa ansiedade seja originada lá em alguma situação, em algum momento de trauma. Tristeza profunda e incontrolável, aquela tristeza que às vezes a pessoa não sabe mais por que ela está triste. É um trauma que está escondidinho debaixo do tapete em algum canto da vida dela. Ou porque ela aprendeu a relevar, falar, ai, tudo bem, só que tudo bem nada, ela não superou e aquilo causa uma tristeza. Se não trabalhar essa situação, a tristeza vai para a vida inteira. Raiva é uma coisa
que aquela coisa da pessoa raivosa, aquela pessoa raiva, tem raiva de tudo, tem raiva no trânsito, tem raiva do que aconteceu no elevador, demoraram para abrir a porta, e raiva de tudo do dia a dia. Essa raiva pode ter uma situação, ou às vezes uma sequência de situações, que às vezes o trauma é causado por uma grande situação forte, ou às vezes por várias repetidas que vão minando aí a resistência da pessoa. E aí fica uma raiva de tudo que não tem nada a ver com o que seria o original causador da raiva. O isolamento social, não quer saber da vida, não quer saber de pessoas, a baixa autoestima, não sou ninguém, não sou nada. Dificuldade de se concentrar, dificuldade de memória. Pode ser um TDAH? Pode ser trauma também. Por isso que eu falei, são sinais para serem investigados e entender o que está acontecendo. A pessoa se colocar em comportamento de risco, de fazer coisas que tá na cara que pode dar muito errado, mas ela tá lá fazendo, né? Como comportamento autodestrutivo, abusar de álcool, de algumas substâncias, ou ter muitas dificuldades no relacionamento e não sabe por quê, a pessoa é travada, às vezes a pessoa é chamada de chata, ela é chata, ela não consegue se relacionar, mas essa chatice pode ter alguma sensação de prevenção dentro dela, de que ela não quer que aconteça de novo o que já aconteceu, ou ficou aquela coisa dolorida, e que o não querer que coisas ruins aconteçam, se você não trabalhar essas coisas ruins originais, você vai continuar causando coisas ruins sem perceber que é você que está causando. Dificuldade para dormir também é um belo sinal. Hábitos alimentares totalmente fora, né? O comer demais ou não comer nada, são sinais muito grandes. Dor crônica, fadiga, problema digestivo muitas vezes é indício de uma coisa emocional que não está indo bem. Sensibilidade aumentada a estímulo, qualquer coisinha chora demais, qualquer coisinha ri feito uma coisa, né? Dificuldades sexuais, tudo isso pode ser sinal de que aconteceu alguma coisa muito forte e deixou sequela. Mas e agora? Como é que a gente cura essa dor? Normalmente, principalmente se a pessoa lembra do que aconteceu, às vezes nos comentários vocês costumam colocar muita coisa. Ah, porque aconteceu isso comigo, ou porque tal pessoa fez tal coisa, ou porque tal situação, né? E o que acontece é da pessoa ficar com muita raiva, ficar muito magoada, ou então ficar se lamentando, passa uma vida se lamentando. Isso pode ser uma ajuda, um primeiro salto de você pelo menos ter uma motivação para observar, para se olhar, para entender o que aconteceu dentro de você. Não pode paralisar nessa raiva do que aconteceu, nessa mágoa, nessa lamentação. A gente não pode ficar parado nisso. A gente tem que usar essa energia dessa raiva, dessa mágoa, para continuar o processo de cura, para ir atrás, para entender o que aconteceu, para olhar, para reviver muitas vezes o que aconteceu. Na terapia se faz isso através da fala, para você conseguir tanto aceitar o que aconteceu, e aceitar não é acomodação, aceitar é falar ok, foi isso que a vida me apresentou. Eu tenho esse material na minha mão. E agora eu posso trabalhar esse material para me livrar das sequelas que isso deixou. Entendeu? Aceitação? Aceitação nesse sentido. Então você pode, usar o que você viveu, o que passou contigo, para você aprender sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas. E tudo isso foi muito bem ilustrado numa fala da Lúcia Helena Galvão, que é filósofa, numa situação aí no podcast que foi perguntado como curar essa dor do passado, de alguma coisa que aconteceu e que a gente não pode mudar. E eu vou colocar para você a resposta dela como filósofa, porque bate muito com o que a psicologia vê de caminho para solucionar traumas. Então, só repetindo a pergunta foi feita: como curar essa dor do passado, de algo que aconteceu e que a gente não pode mudar? Aí ela responde: a gente chama isso de trauma. Para a filosofia, trauma é como se fosse um fato na qual a gente colocou uma etiqueta dizendo: eu não aceito aprender com isso. E agora um parênteses meu. Eu não aceito ter passado por isso, e se eu não aceito ter passado por essa situação, eu não considero que nada de bom pode vir disso.
porque um aprendizado é uma coisa boa. Então você trava na raiva, na lamentação de que você não aceita a coisa dolorida que aconteceu. Mas ela continua. Se eu volto a essa situação e digo, bom, ela me cobrou uma tal quantidade de dor, mas ela me ensinou, me deu aqui uma tal quantidade de ensinamentos. Perto do que ela me ensinou, foi um preço justo, então assim eu fecho a conta. Eu aceito que esse ensinamento foi importante, foi necessário, senão eu não seria o que eu sou hoje. Fecha as contas com o passado, ou seja, passa a ter equilíbrio entre dor e aprendizado. Parênteses meu aqui também. Mas ela continua. Se eu não volto lá e não aprendo com o que aconteceu, olha a importância de voltar no passado, de voltar no acontecido, de elaborar a dor que você viveu, você não aprende com o que aconteceu. Vai ficar uma dor que não tem compensação. Isso sempre vai parecer injusto para a pessoa. Vai ficar sempre uma conta em aberto que vai sempre puxar para o passado. É muito importante que a gente feche as contas com a vida, que feche as contas com o passado. Aí ela até menciona um poeta mexicano, Amado Neto, que tem um poema muito bonito que termina dizendo: vida, nada me deves, estamos em paz. Vida, estamos em paz. Ou seja, a vida não me deve nada. O que a vida me ofereceu foi duro, foi sofrido, mas eu aprendi. Então estamos quites. Me melhorou como pessoa, estamos quites. Ou seja, fechei as contas, sei que ela me pediu muito, sei que a vida me pediu muito, mas também me deu muitas coisas. Perto do que ela me deu, foi um bom preço, não foi caro. Fecho minhas contas, sou o que sou graças às dores que eu passei. Percebe isso? Você é o que você é graças às dores que você passou. Você pode considerar, acrescentar isso na tua bagagem, você pode desprezar. Melhor não desprezar não, que desperdício. Aí ela continua. Se faltasse alguma dessas coisas, não seria o que sou hoje. Então tá bem pago, tá certo? Acertamos nossas contas e assim podemos prosseguir. Senão ficaremos com pontas soltas, né? Que vai nos prender no passado. É isso, pontas soltas nos prendem ao passado, não deixa você continuar a tua vida, você fica estagnada lá no momento, numa situação que foi dolorida e que você precisa ter agora a coragem, a cara e a coragem de falar, não, eu quero olhar para essas coisas que me machucaram e quero aprender com elas, quero ver o que tem para aprender com elas. Por quê? Mudar o passado a gente não pode, né? Mas a gente pode identificar o que te deixou traumas, aceitar a realidade. Foram fatos, foram coisas que aconteceram. E agora você pode usar essas vivências para aprender sobre você mesmo, aprender sobre as pessoas, aprender sobre o mundo, aprender sobre a vida, porque ela tá aí. E ela é assim. E a vida te deu mostras, sinais de como ela é. E assim a gente até percebe a força que a gente tem e que ainda não estava identificando, porque quando a gente fica refém do passado, a gente sente muito sem força, sente que não pode fazer nada. Mas na hora que você vai encarar, olha e vê o aprendizado que aquilo pode ter te dado, você encontra uma força para você continuar a viver. E viver muito melhor, porque agora você aprendeu com as situações dolorosas, agora você pode enfrentar com muito mais força próximas situações parecidas, ou às vezes totalmente diferentes, mas só por você estar com mais força, você consegue se blindar de novas situações, né, que pode acontecer. A gente não nega a dor. Negar a dor é horrível, aquela coisa de, eu vou esquecer, vou deixar lá, não quero nem olhar, você está negando a dor. Você considerar que ela não existiu, tudo bem, você pode considerar que seria melhor se não tivesse passado por essa dor, se sua vida fosse outra, mas vem cá, você tem expectativa de uma vida de filme, de uma vida de desenho animado, de tudo maravilhoso, tudo bonito, tudo acontecendo. A vida é a vida, a gente precisa aceitar que coisas vão acontecendo e a gente tem força, às vezes a gente não consegue ver, mas a gente tem força para lidar com tudo isso e aprender com o que aconteceu e ir se tornando cada vez pessoas melhores. Conseguiu entender? Eu tô aqui quase 20 minutos tentando te convencer de que a gente não consegue evitar situações ruins. A gente recebe desprezo, a gente recebe distrato, a gente recebe... O que a gente não pode fazer é falar, já foi. Não, foi, mas deixou uma marca. Hoje você tá com insônia, hoje você tá ansiosa, hoje você tá com uma pessoa
raivosa com tudo. Hoje você é uma pessoa que não consegue se relacionar legal com as pessoas à sua volta. Você está se isolando. Hoje você não está dormindo bem. Está acontecendo uma série de coisas que não vale a pena. Não vale a pena continuar com isso. O que vale a pena é você falar, eu quero olhar o que está causando isso e eu quero resolver. Eu quero encarar essas coisas e ver o que elas estão me ensinando a respeito de mim mesma, a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito de tudo, e que eu posso carregar essa bagagem e me tornar maior e mais forte e melhor. Entendeu? É isso. O que você achou? Conta pra mim, coloca nos comentários que traumas você percebe que tá rolando por aí, o que as pessoas fazem por trauma, que reações, né, que sintomas. E coloca nos comentários, que é bem provável, como eu venho fazendo. O vídeo de hoje não, porque o vídeo anterior já foi exclusivo de comentários, mas o próximo vídeo eu coloco os comentários que forem interessantes, que estiverem acrescentando, para eu comentar, né, sobre isso, dar alguma resposta. Eu dou uma resposta aqui na segunda metade do vídeo seguinte. Obrigada por me assistir. Não esquece de deixar like.